Oi, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, a gente convidou o Bruno Lobão, que ele é mentor em reprogramação mental e cocriação, para falar sobre o quanto a espiritualidade impacta nos nossos resultados aqui na 3D. Muitas pessoas acham que é algo completamente isolado e distante, mas não. É extremamente importante que a gente desenvolva esse conhecimento para ter resultado aqui na 3D. Fica aqui o nosso convite também para assinarem o canal e darem like aqui no vídeo. E para começar, gostaria de te perguntar como tu vê que a neurociência é tão importante dentro do processo de cocriação. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês no podcast Atmos. É um prazer estar aqui com a Stephanie, com a Vitória. E, assim, a gratidão, ela realmente mostra nas palavras que a gente vai desenrolar aqui. Porque, de fato, tudo aquilo que a gente busca também está nos procurando. E com relação à neurociência, física quântica, a gente vai entender muita coisa aqui sobre hoje. Mas primeiro eu queria me apresentar para vocês, né, para todos que estão aqui e para vocês que estão em casa, que vão acompanhar aqui os vídeos, o conteúdo. Sou Bruno Lobão, eu sou imagem e semelhança do Criador e todos nós que estamos aqui somos. Sou residente de Belém do Pará, lá da Amazônia, e estou aqui em Curitiba já em torno de 6 meses. Passei 1 ano e 5 meses em Floripa e já trabalho com a espiritualidade tem alguns anos. Na realidade, desde que eu me entendo por gente, eu acredito que eu já tenho essa conexão com a espiritualidade, uma sensibilidade maior, uma intuição. E recentemente eu tive uma conexão mais forte, justamente por encontrar um propósito, encontrar um chamado, algo que realmente me movimentou a sair de Belém do Pará e morar em Florianópolis. Então, eu morei 1 ano e 5 meses em Floripa. E assim, eu tive uma conexão muito forte, né, com essa parte do mundo espiritual e mais propriamente da neurociência com a física quântica. E para vocês que estão aqui acompanhando, a neurociência, ela faz parte também do mundo espiritual. Quando você entende que o seu corpo, a sua mente, o seu ser, a vida como um todo é espiritual, você começa a entender que tudo é sagrado. E a neurociência, respondendo a sua pergunta, é um ramo da biologia que é responsável por entender, né, descobrir tudo que existe relacionado ao mental, à parte do sistema nervoso central, comportamentos, padrões, produção de neurônios, redes neurais. E o que tudo isso aí, Lobão, influencia na minha vida? Tudo. Porque se você entende como é o funcionamento das suas redes neurais, como criar novas redes neurais, que são novos pensamentos, novas histórias, você muda a sua vida, né? Então, quando você entende esse ambiente interno, quando você entende como funciona a sua mente, o seu cérebro, e você é capaz de hackear ele, dar pequenos ajustes para que você possa fazer essa mudança interna, é quando você começa a realmente entender e aprender a pontinha do iceberg da vida. Então, Bruno, é isso. perfeito. Eu achei muito interessante que tu falou sobre todas essas mudanças da tua vida serem guiadas pela espiritualidade, que acabou desencadeando também essa conexão com toda essa inteligência que é aplicada aqui na Terra, né? A neurociência, a física quântica são maneiras de explicar aquilo que o nosso receptáculo ou que os nossos canais recebem de algo muito maior. E eu gostaria que tu realmente assim contasse um pouco dessa história, porque eu fiquei muito curiosa. Tu pode compartilhar com a gente o que foi que a espiritualidade te mostrou e qual foi esse caminho assim que te conectou com essa questão de realmente produzir os neurotransmissores corretos? Como tu traz isso para a tua vida depois desse despertar? Perfeito. Excelente pergunta. E muito profunda também.
Já vou começar aqui destravando a minha história para vocês. Assim, desde que eu me entendo por gente, como eu falei, né, mais propriamente ali dos 7, 8 anos de idade, eu passava por vários processos internos, como todos nós passamos, em alguns níveis, né, cada um no seu nível diferente, mas todos nós passamos por ansiedade, bloqueio, depressão, traumas, questões com ancestralidade. A nossa família, ela é o maior campo de provas que nós temos. Então, eu descobri a espiritualidade, eu iniciei na espiritualidade pela doutrina espírita. Sim, né, eu comecei aí dos meus 8 anos, 9 anos de idade, passar por vários processos internos de ansiedade, de depressão, questões internas que se manifestavam em órgãos específicos do meu corpo. Quem aqui nunca teve gastrite, né? Questões internas, sim. Olha só, asma, gastrite, questões do intestino, tudo isso é o quê? São órgãos de choque responsáveis por absorver tudo aquilo que você não consegue digerir, administrar. Quem aí do outro lado já não passou? Já não sentiu o coração acelerar, falta de ar, o estômago, entre outras coisas. Então, esse processo que eu vivi interno, eu nunca aceitei que não tinha cura. Porque na época lá, o que? Tenho 26. Há 18 anos atrás, 17 anos atrás, a medicina ainda estava um pouco atrasada. E aí, os médicos que passavam por mim não sabiam explicar o motivo, a causa dessas questões internas, relacionadas ao estômago, relacionadas à respiração. Então, há 18 anos atrás, os estudos da parte da mente era muito atrasado ainda. Isso aqui é novo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, expansão de consciência e espiritualidade, isso aqui é um conteúdo de ouro para vocês, porque tudo isso é muito novo. Então, beber a água direto da fonte é muito importante se a gente quiser realmente manifestar aquilo que a gente quer. E eu passei por esse processo, né, muito novo, e passei ali 4, 5 anos fazendo exames atrás de exames, e nunca dava nada para as questões de contração que eu sentia na barriga, entre outras coisas. E aí eu fui iniciado na doutrina espírita, né, através de uma querida tia minha que me indicou, uma pessoa maravilhosa, que é um grande mestre para mim, até hoje, né? O nome dele é Douglas. E ele, sabe, quando eu cheguei, que eu comecei a pegar as informações de física quântica, mundo espiritual, eu fiquei fascinado. Porque a física quântica, para vocês que estão aqui nos acompanhando, ela é uma ciência, assim como a doutrina espírita. Elas duas têm uma ligação direta. Não tem como separar as duas. Né? Como eu tenho em torno de 5 anos de doutrina espírita, mais uns 4, 5 anos aí com a física quântica, porque dentro da doutrina espírita nós já estudávamos a física quântica. Né? Então, ciência do mundo espiritual. Quando você começa a estudar ela, você começa a entender como que funciona o universo, como que funciona a sua mente, o seu corpo, o seu cérebro, seus órgãos e as energias como um todo. Basicamente foi assim meu início. Espero ter Tu respondido a sabe, sua pergunta. tu sabe, Bruno, que tu estava falando essa questão do quanto é um campo novo de estudo, e eu pensei, sim, o quanto mudou o paradigma nos últimos anos, e um dos fatores que me chama muita atenção é a questão da neuroplasticidade, porque antes a gente aprendia que o nosso cérebro tinha até uma certa idade para se desenvolver, próximo aos 21 anos, e que depois era muito mais difícil a gente ter um novo conhecimento. Hoje em dia, já foi comprovado cientificamente que não é bem assim, que novos hábitos podem ser desenvolvidos e surgirem na nossa rede neural, né? Porque afinal, as sinapses, que são um processo que acontece de transmissão de pensamento dentro do nosso cérebro, ele é um processo físico e tem o brotamento, que é quando surge um novo hábito, o nosso neurônio ele vai desenvolvendo uma daquelas raizinhas. Sim. E quando a gente quer mudar um hábito, tem a poda também, que é o corte. Então, quanto a nossa capacidade de gerir os nossos pensamentos, literalmente pode mudar a nossa realidade, e isso já tem sido comprovado fisicamente.
Mas eu acho incrível o quanto tu também entrou pelo espiritismo, né? Nessa questão da espiritualidade. Tu não é o nosso primeiro convidado que fala isso. Eu também cresci dentro do espiritismo. Só que eu senti que eu precisava aprender além do espiritismo, porque, como toda religião, e eu respeito muito o espiritismo, a gente acaba tendo muitos dogmas, né? Sim. E esses dogmas restringem um pouco quando a gente quer expandir o nosso conhecimento. E a espiritualidade, que é diferente do espiritismo, tem um conhecimento muito vasto e essa questão da física quântica está ligada internamente com isso também. Então, acho sensacional que tu justamente una essa parte de neurociências, que está tão em voga hoje em dia para o processo de cocriação e manifestação da realidade, com a física quântica, né? Que também traz essa questão da ciência para essa parte mais espiritual que muitas pessoas acabavam não vendo uma correlação entre os dois, né? Então, eu queria que tu trouxesse como que tu vê que o conhecimento da neurociência ajuda na manifestação dos desejos das pessoas. Perfeito. A doutrina espírita, ela é muito especial e muito única se ela tiver ali dentro do ciclo certo, com o mentor certo. Antes de responder a sua pergunta com relação à neuroplasticidade, neurociência, eu vou linkar tudo para vocês aí de casa entenderem também. A doutrina espírita, ela não é uma religião, ela é uma ciência. E depende, como você falou, muito bem falado. Quando você está num local que o mestre, o mentor, né, entre aspas, tem sempre um representante ali que está ali para direcionar, para passar informação. Se ele tiver uma mente fechada, uma mente rígida, acontece exatamente o que você falou, Vitória. Não tem como expandir, fica num sistema fechado. Então, o espiritismo, que era para ser uma ciência, é para ser uma ciência, uma doutrina aberta. Se não tiver o mestre certo, né, as pessoas corretas ali, acaba fechando e transformando numa religião, como você falou. E todo esse conhecimento, toda essa bagagem do espiritismo que eu tive a graça de cair numa casa de mente mais aberta, que estudava realmente a espiritualidade. A gente fazia ali viagens astrais, conversava, conversava, né, com os espíritos, que isso era normal. Eu faço parte de uma colônia espiritual chamada Lírio do Vale, que é do Dr. Bezerra de Menezes, do Chico Xavier. Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier vinha pelo mestre lá, e eu de olho fechado ali eu sentia aquela luz iluminar tudo, e eu de olho fechado, sem entender, sentindo toda aquela energia. E esse mentor, né, esse grande mestre, sempre falava o quê? Que é para ser assim. Se é a ciência do mundo espiritual, não tem como ser fechada. Toda hora está vindo informação nova. Como é que você pode solidificar, né, e transformar numa religião? Então, perfeito o que a Vitória falou. E essa ligação do espiritismo com a física quântica é muito interessante, porque o mundo espiritual, ele se conecta com a física quântica, que vem para expandir e explicar o funcionamento do universo. E cada ser humano tem um universo particular. E a neurociência, ela vem como uma ferramenta, como um alicerce, para ajudar você a criar o seu próprio universo particular. Quando você entende como funcionam as conexões neurais que a Vitória falou, quando você entende como criar novas conexões neurais, novas redes neurais, e para explicar para a galera aí de casa, de forma simples e prática, o que são redes neurais? Redes neurais, elas brotam, elas dão origem dentro do seu cérebro quando você passa por uma experiência pela primeira vez. O processo de aprendizagem, ele acontece quando você passa por uma experiência pela primeira vez. Experiência essa que pode ser marcante, pode não ser. E quanto mais marcante, quanto mais fizer a pele vibrar, quanto mais fizer você realmente sair do fôlego, mais essas redes neurais dessa experiência, ela se torna o quê? Mais robusta. Ela se torna mais robusta, essa é a palavra.
E essas redes neurais, elas representam cada experiência, cada coisa que você viveu na sua vida, e ela está situada, mais precisamente, na parte aqui do neurocórtex, na parte do córtex pré-frontal, onde a neurociência vem nos ensinando, vem nos explicando. Só que, por que eu falei com relação à parte do córtex pré-frontal? Porque é aqui que é criada as imagens mentais. É no lobo frontal que é criada as imagens mentais. Porém, nós temos redes neurais em todo o corpo. Quem aqui de casa nunca ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? E na realidade, para mim, não. Para mim é o primeiro cérebro. Porque você sente tudo nele. Ele tem uma conexão muito intrínseca. Eu também fiz algumas formações de magnetismo, de ativação da Kundalini, e esse cérebro entérico, ele vem para mostrar o que pra gente? Que é ele que manda na porra toda. Esse cérebro límbico, esse cérebro entérico que ele está situado, cérebro límbico, não, desculpa, o cérebro límbico ele fica aqui, e o cérebro entérico é na parte do intestino que eu estava falando. Só que o cérebro límbico, ele tem uma ligação direta com esse cérebro entérico. É muito assunto, é muita informação, mas só para explicar rápido aqui para vocês. O cérebro límbico é como se ele fosse uma laranja, que ele está situado no centro da nossa cabeça. A gente tem o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. O cérebro límbico ele é como se fosse uma laranja que está situada no centro da sua cabeça, que é considerado o cérebro emocional. Ele tem uma ligação direta por um nervo chamado nervo vago, que ele liga o intestino, ele se conecta ao intestino. É por isso que você que está aí do outro lado, me responda aí, vocês duas que estão aqui, onde vocês sentem as emoções? Não, é o que a gente chama de aquele friozinho na barriga, né? E é muito interessante, Bruno, porque como tu é conectado, tu vai entender o que eu estou falando, pode traduzir, né? Mas quando a gente vai ter algum compromisso, quando a gente vai encontrar com alguém, ou quando a gente saiu de algum espaço, o nosso corpo, ele consegue sentir. E quando é algo que eu percebo assim que ele é positivo para a nossa alma, ou que também a gente pode chamar de intuição no nosso coração, a gente geralmente também sente aquele frio na barriga, né? E agora, olha, eu não tinha essa visão que tu tá trazendo. E outra questão que me veio, assim, até agora de te perguntar é: e quem tem prisão de ventre, por exemplo? Tá num ambiente, mudou o ambiente, saiu da sua casa, e aí a pessoa começa a manifestar uma prisão de ventre. Existe alguma ligação com essas emoções não digeridas? Como que funciona isso? Com certeza. A neurociência nos explica o quê? Que todas as patologias, elas têm influência também da nossa ancestralidade. Existe um ramo na neurociência que é a epigenética, que ela estuda o DNA e a genética. Prisão de ventre, intestino solto, gastrite, problema de coração, diabetes, problemas mentais, tudo isso a gente sabe que são patologias que na maioria das vezes são hereditárias. Assim como a pergunta que você me fez com relação à prisão de ventre. O que acontece, minha querida? Existe o quê? Uma informação que vem no DNA, que a epigenética vem mostrando pra gente. E essa informação, vamos dizer aqui, problemas digestivos, prisão de ventre. Então, bora hackear? Bora hackear, eu vou te passar uns códigos agora aqui incríveis para você entender melhor isso e saber lidar também. Essa informação que vem, por exemplo, problemas digestivos, vem no DNA. Só que a epigenética já comprovou que não é porque veio no DNA que essa doença vai se manifestar. Essa doença ela vai progredir em você. O que ativa o gene doente aí dentro de você é o ambiente. Tanto o ambiente interno seu, quanto o ambiente externo que você viveu. É o ambiente que programa ou o gene saudável ou o gene doente para se manifestar. Então, quando você passa por esses processos no ambiente que, de certa forma, ativam esse gene doente, essa doença ela se manifesta no seu corpo. Entendeu? E a prisão de ventre em questão
ela é representada pelo quê? Ela é representada por essa informação que foi ativada a partir do ambiente interno que você viveu e instalou o programa. Então, quando você sentiu isso pela primeira vez, vamos pensar aqui na Stephanie ali, criancinha, 7 anos de idade, 6, não sei quando começou, mas provavelmente é no primeiro setênio, né, que é onde programa a maioria dos nossos traumas, dos nossos tabus, não gosto de falar traumas, gosto de falar programas, tanto programas limitadores quanto programas ilimitados. Então ali a Stephanie estava ali, nenenzinha, brincando, de boa, ali com a vida, tranquila. E aí, por algum motivo, o pai e a mãe da Stephanie chegou gritando, meu Deus, o que está acontecendo? Essa menina, não sei o quê, já bagunçou tudo, derramou as coisas, quebrou tudo. E aí a Stephanie sentiu ali na hora o quê? Um medo, um certo medo, que é uma emoção. Vamos dar o nome de medo. A gente sente aquela emoção, aquele desconforto, aquela energia. E essa emoção, ela tende o quê? Ela tende a ser sempre no nosso cérebro entérico, que é no primeiro centro de no terceiro centro de força aqui na região do intestino, na maioria das vezes. Por quê? Porque esse centro de força é que nós já vamos para a parte de chakra. A neurociência já comprovou que existem chakras. Vocês sabiam disso? Existem várias ferramentas que a neurociência já comprovou que os centros de força eles existem. Só que elas não chamam, a neurociência não chama de chakras, ela chama de mente, de cérebro. Então, esse cérebro aqui da Stephanie, passando por uma situação ali que ela não sabia entender, não sabia explicar o que estava acontecendo, sentiu medo, uma energia negativa, e aquela energia ficou presa aqui, ela sentiu aqui nesse cérebro entérico, nesse terceiro centro de força. Quando você sentiu esse impacto, esse medo, e você focou a sua atenção nele, você, o quê? Começou a programar aquele trauma, aquele programa em você. E quanto mais você pensava naquilo, mais você se sentia ali mal, com medo. E quanto mais você se sentia com medo, mais você pensava naquilo. E aquela narrativa interna ficava se repetindo dentro de você, onde o pensamento cria o sentimento cria mais pensamentos, e vira um ciclo. Esse ciclo é o que programa o trauma, que programa justamente a parte da prisão de ventre. Então, quando você está numa zona de risco, que você sente medo, é ativado esse trauma que você viveu lá na infância. Como se você estivesse vivendo a mesma experiência, só que de forma diferente. Entendeu? Foi bem, foi bem profundo o que eu falei aqui, não sei se está de boa. Sabe que eu tô meio chocada aqui, Bruno, porque casualmente, né? Nada por acaso. Mas eu tô com um livro na minha frente aqui, tá? Que meu irmão me deu, que você pode curar a sua vida. Que ele fala dessa questão de somatização, tá? Sim, E aí tem literalmente cada doença, qual emoção que provoca. E eu pensei o quanto está relacionado todas as doenças que a gente somatiza no nosso corpo à nossa desordem mental. sim, Então, quando a gente entende a profundidade que é a gente ordenar os nossos pensamentos, a gente criar bons hábitos, e a partir desses bons hábitos a gente vai ter conexões de redes neurais saudáveis, tá tudo muito interligado no nosso corpo. O nosso corpo eu vejo muito como um mecanismo perfeito da criação, porque ele é um reflexo do quanto as leis, quando bem seguidas, geram ordem, e quando elas não são seguidas, elas geram desordem e acabam ocasionando as doenças, né? sim. Então, o quanto tudo está perfeitamente ligado, e eu vejo que essa questão da mente, querendo ou não, ela ordena muito o nosso corpo aqui na 3D, né? Porque muitas pessoas acabam, e eu acho super importante, pessoal, ressaltar que o coração é muito importante, tá? Ele gera o nosso processo de manifestação, mas querendo ou não, a gente precisa da ordem do que a gente está sentindo pela mente. Então, Tem quanto a muito. correlação dos dois acaba sendo importante, né? Perfeito. Só para complementar, Perfeito. antes de eu perder o gancho, eu estou realmente impressionada com esse campo, porque eu dei esse livro de presente, eu mandei para uma amiga minha ontem. Esse livro, eu falei para ela, esse livro mudou a minha vida. E realmente eu baixei, eu peguei esse para ler no meu celular, e eu pensei assim, talvez eu tenha que ler ele de novo,
porque eu senti um chamado, e agora a gente falando sobre isso, incrível. E outra questão é que quando a gente pensa, né, na cocriação da realidade e de manifestar com o coração, é porque se a gente vibra em energias mais elevadas do que a razão, por exemplo, né, que a gente vai para o amor, que a gente vai lá para cima na pirâmide de Hawkins, a gente está tão elevado que a gente está quase fundindo com o todo. Então, a gente fala que é preciso o coração e sentir, mas na verdade é uma série de fatores, como a Vicky falou, né? A gente precisa ter a ordenação das nossas causas, o que a gente precisa produzir, a gente precisa perceber como que está o nosso entorno, como que ele está vibrando, quais são os nossos pensamentos que chegam também através de toda a influência do lugar em que a gente se encontra, né? Tem redes eletromagnéticas, né, nas cidades, observar o nosso sono. É super complexo esse processo de criação, né, de cocriação da realidade. Mas quando a gente está presente no nosso corpo físico e a gente consegue entender toda essa função imagética, né, os simbolismos, a gente consegue criar uma realidade alinhada, sim, mas voltando ao hermetismo, o que está dentro é como o que está fora, né? Isso não tem como negar. Muito interessante, muito bacana, sabe? Como o campo ele atrai as pessoas certas no momento certo. Então, quando a gente percebe que ao criar o nosso universo interno, ele se manifesta no externo de forma natural e fluida, a gente libera várias preocupações, vários medos. E o que significa criar o próprio universo interno? É você entender tudo que está acontecendo aqui dentro, buscar dissolver, corrigir, fazer a alquimia magnética interna de tudo isso. Quando você faz essa alquimia e dissolve o medo, a ansiedade, a depressão, quando você corrige os padrões, quando você vai mudando 1% melhor a cada dia, você também vai manifestando uma nova realidade, 1% a cada dia. Hoje nós vivemos na era digital e as pessoas estão tão ansiosas, tão depressivas, sabe, tão preocupadas, com tanto medo, é tanto controle da Matrix, do sistema, que as pessoas esquecem de viver o momento presente, né? O aqui e o agora. Quando você vive de meta, quando você vive de resultado, você nunca pode ser feliz no momento presente. Porque o momento presente, ele é um momento de conexão com a fonte, que é Deus. Só no aqui e no agora você pode ser feliz. As pessoas que vivem pensando sempre na meta, no resultado, né, o que o capitalismo influencia demais na gente, essa pessoa só pode ser o quê? Feliz no futuro. Feliz quando cumprir a meta, feliz quando bater o resultado. E quando ela não bate aquela meta, ela nem é feliz, ela se frustra. Isso é muito foda, porque quando a gente percebe, devemos sim ter uma âncora, colocar as metas que a gente deseja, os resultados que a gente deseja conquistar na vida, mas ao mesmo tempo esquecer eles, focar no momento presente, nos hábitos e focar nesses hábitos, não para manifestar só aquela meta, aquele resultado, aquele sonho, mas para se transformar na pessoa que merece aquele propósito, aquele resultado, aquela meta, é quando você muda o jogo. Porque você para de focar só no futuro, na meta, no sucesso, no dinheiro, sabe? No relacionamento que você quer manifestar e começa a se tornar a pessoa que merece esse relacionamento, essa prosperidade financeira. E assim você vai mudando, né, a sua realidade interna. Perfeito, Bruno. Ele citou um ponto muito importante, desculpa te interromper, Estê, que essa questão de merecimento, né? Porque dentro do processo de cocriação, eu vejo como um dos principais empecilhos as nossas crenças negativas, né? Quando a gente não mapeia as crenças raízes, muitas vezes é isso que impede uma cocriação conforme o que a gente realmente deseja. Então, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento também, né? Do tipo, olhar para dentro e pensar, tá, peraí, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô pensando? Qual é a minha crença que pode estar me atrapalhando também? Perfeito. E junto disso, sinto de complementar,
o ponto que ele falou sobre a cocriação e a gente só ter o momento presente, porque a meta, ela é como... Talvez a gente pode usar a técnica da ancoragem, né? Que a gente coloca uma música, por exemplo, e fica imaginando aquela realidade. Mas a gente sempre tem que lembrar, eu faço muito isso, técnica da ancoragem, gente. Vocês coloquem uma música que vocês gostam muito, imaginem um cenário de vida de vocês que contemple todos os aspectos, né? Financeiro, relacionamento, saúde, viagens, o que vocês quiserem. Quando vocês escutarem a música, vocês se concentram. Como aquela música tem alguma questão emocional, vai fazer com que você eleve a frequência e consiga se imaginar lá. Só que o Bruno trouxe um ponto que eu achei muito pertinente e importante, que é o seguinte: a gente só tem o momento presente. Quem vive de futuro está ansioso e quem vive de passado está em um estado depressivo, né? E aí, tanto o depressivo, que é aquele lugar de, nossa, como a vida era maravilhosa há X anos atrás, que a pessoa teve um grande ganho ou uma grande alegria e fica presa no passado, isso também não é positivo, quanto alguém que teve algo muito negativo, algo que não preferiu, né? Eu gosto de falar de preferência e não preferência, que não gostou e fica preso lá, não perdoando, fica estagnado. Então, tá numa energia de prisão também. Só que quando a gente volta para o momento presente, a gente percebe que todas as possibilidades elas estão disponíveis, mas desde que a gente aproveite o momento presente. Eu estou aqui presente, conversando, fazendo esse podcast com o Bruno e com a Vicky. Então, estou ganhando muitos presentes do universo. Se vocês estão ouvindo, provavelmente vocês também vão identificar isso, mas com que frequência eu estou presente? Eu sei o que eu estou vestindo no meu corpo, eu sei qual é o cheiro do meu corpo, eu sei qual é o sabor da comida, né? Hoje a gente está na sociedade que a gente se encontra ou ansioso no futuro ou no passado. Então, aqui trouxe o Bruno uma grande lição desse podcast, que é cocriar o presente através de todas essas técnicas, né? Através da neurociência, da física quântica, acontece no aqui e agora. Perfeito. A gente só consegue realmente manifestar algo novo estando no novo. E quando a gente está no momento presente, no aqui e no agora, é novo. Entende? Por mais que a gente tenha ali, a gente sabe que tem, né, influências das crenças, como a Vitória falou, dos pensamentos do passado, seja toda a nossa bagagem, toda a nossa história, só que a gente só consegue manifestar algo novo estando no momento presente, no aqui e no agora. Por quê? Se você fica demais no passado, se lamentando, você começa o quê? Aí aqui entra de novo a neurociência, a fortalecer as antigas conexões neurais que você tinha de experiências traumáticas, de experiências desafiadoras que você viveu. Quando você, por algum motivo, volta demais ao passado, seja para lembrar de coisas muito positivas, ou seja para lembrar de coisas negativas, você está fortalecendo quem você era. E se você quer se transformar numa nova versão, você tem que parar de fortalecer as antigas conexões e focar em criar novas conexões. E você só cria novas conexões estando aqui no presente. Nós aqui estamos agora criando uma rede neural juntos. E isso é muito especial e muito lindo. Ai, que legal, Bruno. Tu sabe que uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu vejo que seria muito importante das pessoas entenderem que estão escutando o nosso episódio, é o quanto a física quântica, né, que tem ganhado, o pessoal fala muito sobre física quântica, mas afinal, o que que ela é e o quanto ela está relacionada com a lei da atração? Porque eu vejo que às vezes falta essa compreensão por parte das pessoas, que elas sabem, ok, tem a física quântica, e aí, em realidade atômica, a gente cocria. Tá, mas como que isso funciona? Hum, essa pergunta aí. Realidade atômica. Como é que ela funciona de forma prática na nossa vida? Então vamos lá, vamos iniciar aqui de um princípio. A física quântica, ela é muito mais do que apenas uma denominação física quântica. Ela é uma ciência.
É uma ciência que explica tanto o mundo espiritual, quanto o universo, quanto Deus, a espiritualidade, nós, como seres espirituais. E ela vem desde uma base, desde uma raiz, explicando do micro para o macro. E ela também vai do macro ao micro. Como assim, Lobão? Se você que está aí em casa agora pegar um microscópio e colocar na sua pele e der zoom, você vai ver ali tecido. Se você der mais um ainda, você vai ver as moléculas. Se você der mais um, você vai ver os átomos. Se você der mais um, você vai ver elétrons, prótons e nêutrons. Se você der mais um ainda, você vai ver o que nós chamamos de bóson de Higgs ou quarks, né? São as primeiras partículas subatômicas. E se você der mais um ainda, você vai perceber que você vai chegar no que nós chamamos de vácuo quântico, né? Ou mente de Deus. Como assim? Está misturando Deus, física quântica? Que troço é esse? Me explica isso, pelo amor de Deus. A física quântica ela veio para explicar Deus, ou para tentar, ou para nos dar pistas de como que Deus se comunica, de como que Deus sente, de como que Deus veio para nos mostrar a realidade. Quando você entende a física quântica, você entende o projeto de Deus. E o projeto de Deus é o nosso universo. Se você entende o nosso universo, entende as leis universais, você começa a entender quem você é, onde Deus está. Você percebe que você pode manifestar uma nova realidade, que você é muito mais do que aquilo que falaram que você é. Você, Vitória, que está aqui, Stephanie, vocês duas são duas deusas. Nós somos deuses em ação. Então, a gente manifesta uma nova realidade porque nós somos partes dele. É como se Deus, infinito todo, se fragmentasse em vários pedacinhos, e um desses pedacinhos somos nós que estamos aqui agora. Quando você entende que a ciência está ligada ao espiritual e as duas se complementam, e essa rincha, essa briga que teve por vários anos, tudo isso foi para deixar todos vocês que estão aqui assistindo a gente se sentindo como baratinhas do sistema, é quando vocês vão começar a despertar. Porque o sistema, política, governo, tudo isso quer que você se sinta uma baratinha pequena diante deles, para que eles possam controlar cada um de vocês. A física quântica é a ciência que explica quem é Deus, onde ele está, o universo, e principalmente ele coloca nas suas mãos a tua verdadeira grandeza, o teu poder. E é ela que explica como você pode manifestar uma nova realidade, do micro para o macro. Então, isso é muito interessante. Bruno, quero agradecer a tua presença aqui. Foi uma grande honra tê-lo conosco. E sinto, assim, de te pedir se tiver alguma orientação para quem está entrando em contato com todo esse universo aqui e agora, né? Tem alguma orientação que tu possa dar para que essas pessoas consigam, no dia a dia delas, se transformarem, pelo menos um pouco? É que é uma complexidade muito grande, gente. Aqui a gente falou de neurociência, a gente falou de física quântica, a gente falou de modelo atômico, de cocriação da realidade, de divindade. São temas super complexos para que vocês compreendam, e o campo ele é informado, né? Então vocês vão sentir no sistema de vocês já uma transformação. Mas, Bruno, o que alguém que entrou em contato com este conteúdo poderia fazer amanhã para colocar um pouquinho em prática e se transformar? Com toda certeza, pegar tudo aquilo que você acredita que você viveu e jogar no lixo. Para você realmente se transformar numa nova versão, todas as crenças, todos os programas, todos os padrões que você viveu, você precisa jogar no lixo e buscar entender como que de fato o universo funciona, você funciona, a sua mente funciona, para que você possa observar
as suas experiências de vida, as suas histórias, pela ótica real, por uma nova ótica. Porque enquanto você enxerga a sua realidade interna e externa com a ótica, com os óculos das suas crenças, dos seus bloqueios, daquilo que você acredita como verdade, você nunca vai poder mudar a sua realidade. Então, amanhã, que você entenda que não é sobre você construir realmente a sua nova versão. Antes disso, você precisa desconstruir a versão que você tinha. Começa a observar as crenças que você tem, aquilo que você passou, os traumas, os bloqueios, e começa a desconstruir isso e, ao mesmo tempo, entender como que o universo funciona. Porque assim você vai ganhando uma nova ótica, um novo nível de consciência e desconstruindo aquilo que te destrói. E assim, então, você pode manifestar uma nova realidade, pensando, sentindo diferente e visualizando aquilo que você quer na sua vida.